Deixa eu definir tributo agora. Olha só, a definição do tributo, ela está no Código, pode ficar aqui. A definição do tributo está no Código, está no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Mas antes de eu ler a definição, deixa a gente dar uma olhadinha na relação jurídica tributária. O que é relação jurídica? É aquela relação que envolve a fazenda pública, sujeito ativo, e o contribuinte, sujeito passivo. Estou usando o nome vulgar por enquanto. Como é que se vincula fazenda com contribuinte? Essa estrutura, ela é fabricada lá no direito civil. O direito civil diz que quando alguém se encaixa numa situação prevista em lei, essa situação eu chamo de fato gerador, FG. Desculpa, tá? Fato gerador. Essa pessoa, sujeito passivo, se vincula a outrem, credor, sujeito ativo, e fica obrigada a cumprir um dever jurídico. Dever jurídico esse que eu vou chamar de prestação. Espera aí, deixa eu voltar do zero. Lugon, o que você está falando? Estou falando de uma relação jurídica chamada de relação jurídica obrigacional. Na verdade, o direito civil é muito mais antigo que o direito tributário, que o direito privado é mais antigo, o direito público é mais recente. E o direito civil, na verdade, ele cria uma série de estruturas jurídicas. Então, lá no direito civil, você tem assim, ó, diferente disso aqui, ó, tem relação jurídica de direito real, cujo objeto é uma coisa, uma res. E isso não nos interessa. Não nos interessa. Por exemplo, propriedade. Propriedade, objeto é uma coisa, o imóvel, que se opõe a toda a sociedade. Na relação jurídica de direito real, o objeto aqui não é um dever jurídico, não, é uma coisa. Relação jurídica de direito real não nos interessa. O que encantou o tributário foi uma relação jurídica prontinha do direito civil chamada relação jurídica obrigacional. Por quê? Porque ela tem como objeto um dever jurídico. Dever jurídico esse que alguém que eu vou intitular sujeito passivo terá que cumprir em relação a outrem sujeito ativo toda vez que esse alguém se encaixar numa situação prevista em lei, que vincula ele àquele credor para fins de cumprir a prestação. Exemplo bobinho, que eu costumo dar em sala. Caio bateu no carro de Tício. Caio bateu no carro de Tício, dano material. O dano é o fato gerador. Lá no direito civil, aqui eu tenho, na verdade, um elemento de vontade, elemento volitivo. Esquece, eu estou adaptando a minha aula. Então, Caio bateu no carro de Tício, dano material. O dano material é aquela situação prevista na lei civil que vai vincular Caio, sujeito passivo, a Tício, sujeito ativo credor. E qual o elo entre os dois? Um dever jurídico. E esse dever jurídico, o direito civil chama de prestação. Isso é um nome técnico, jurídico. Quais são as 3 modalidades de prestação no direito civil? A prestação pode ser de dar, a prestação pode ser de fazer, a prestação pode ser de não fazer.
Caio tem que indenizar Tício. Indenizar não é pagar? Indenizar é prestação de dar o quê? Pecúnia. Indenizar é pagar. Primeiro conceito que me interessa. Pagar não é prestação de fazer. Pagar é prestação de dar pecúnia. Outro exemplo. Ó, Caio vai ter que consertar o carro de Tício. Prestação de fazer. Consertar o carro é uma ação. Ação, ó, prestação de fazer. Caio não pode mais pegar no volante. Abstenção. Abstenção é uma prestação de não fazer. Amplia aqui comigo, ó. Prestação de dar, prestação de fazer, prestação de não fazer. Onde eu falei para você que pagar é prestação de dar. Legal. Bom, o tributário ficou encantado e falou assim, é tudo que eu queria. No direito, nada se cria, tudo se copia. Vamos copiar? O tributário não inventou relação própria. O tributário copiou a mesma estrutura do direito civil. Que estrutura? De uma relação jurídica do tipo obrigacional. Por que obrigacional? Porque o seu elemento de vínculo, o seu elo, o seu objeto é um dever jurídico. Que dever jurídico? Prestação. Vamos dar um exemplo. Ó, mudar aqui, ó. A empresa ABC, vou dar um exemplo, ó, sujeito passivo. Praticou um fato previsto na lei do ICMS. Qual fato? Deu saída de mercadoria do estabelecimento comercial. Opa, Lugon, isso aqui é um fato gerador previsto na lei do ICMS. Tudo isso aqui é exemplo, tá? Exemplo hipotético. Quando a empresa ABC dá saída da mercadoria, ela pratica um fato previsto na lei tributária, lei do ICMS. Por que você está chamando esse fato, Lugon, de fato gerador? Porque esse fato gera um vínculo com o credor, que é o Estado de São Paulo, por exemplo. Fato gerador porque é uma situação prevista na lei tributária que faz surgir o elo com o credor, fazenda. E quando surge esse elo, eu chamo esse fato de fato gerador. Gera um vínculo jurídico. E qual o elo desse vínculo? Um dever jurídico. E o tributário copiou tudo. E ele falou assim, o dever jurídico também se chama prestação no tributário. E as prestações aqui no tributário também podem ser de dar, fazer e não fazer. Vem comigo aqui no cantinho aqui, vem cá. Caio tem que cumprir prestação de dar. Qual o tributo que ele vai pagar? Naquele exemplo lá, o ICMS. Opa, pagar tributo é prestação de dar ou de fazer? Dar. Dar o quê? Pecúnia. Porque pagar não é prestação de fazer. Pagar é prestação de dar. Dar pecúnia. Segura aí. Segue comigo, ó. Mas, Lugon, a empresa ABC também tem que cumprir algumas ações. Por exemplo, tem que emitir nota fiscal. Nota fiscal, Lugon, é prestação de fazer. A empresa ABC também tem que fazer algumas declarações. Declarar é prestação de fazer, diferente de pagar. A empresa ABC, Lugon, tem que cumprir algumas abstenções. Não pode, por exemplo, rasurar o livro fiscal sem fazer ressalva ou emenda. Não pode rasurar. Não pode. Abstenção. Prestação de não fazer. Porém, se a empresa ABC descumprir a prestação de fazer ou descumprir a prestação de não fazer, esse descumprimento configura ato ilícito. E o ato ilícito será punido com uma prestação de pagar o quê? Multa. Porque a multa configura uma sanção pela prática do ato ilícito. Aqui, ó. Se a empresa ABC descumpriu a prestação de fazer ou descumpriu a prestação de não fazer, a empresa ABC cometeu ato ilícito. E ato ilícito será punido com uma sanção. E qual o nome que se dá
A sanção pecuniária, quando se comete ato ilícito. Multa, também chamada de penalidade pecuniária. Conclusão inicial. Na relação jurídica tributária, tem duas prestações de pagar. Uma é tributo, outra é multa. Qual das duas não configura sanção de ato ilícito? O tributo. O tributo você paga toda vez que comete ato lícito. Exemplo, saída de mercadoria. Foi aquele cometido pela empresa. Saída de mercadoria, ato lícito. A multa você paga quando se pratica ato ilícito. Exemplo, não emitiu nota fiscal. Primeira conclusão nossa. Tanto o tributo quanto a multa são prestações da relação jurídica tributária. Prestações de pagar, dar pecúnia. Dar coisa certa, móvel, pecúnia. Mas o tributo não tem função punitiva. Tributo não é sanção. A multa tem função punitiva. A multa é uma sanção. E agora sim, eu estou preparado para definir tributo. No artigo 3º do Código Tributário Nacional. Vou colocar aqui em cima, não dá. Pega aqui. Tem certeza, né? Vou ler o artigo 3º do CTN. Ele começa assim, ó, tributo. Tributo é toda prestação. Pode parar. Lugon, por que está escrito prestação? Ué, porque o tributo é uma modalidade de dever jurídico. Porque tributo é prestação que integra a relação obrigacional. Prestação não é nome vulgar, é nome técnico. Prestação é sinônimo de dever jurídico. Prestação é o objeto de uma relação jurídica do tipo obrigacional. Seguindo, tributo é toda prestação. Responde para mim, é de dar, fazer ou não fazer? Hein? Dar. Dar o quê? Pecúnia. Então é toda prestação pecuniária. Aí você fala assim, peraí, Lugon, peraí. É que você nunca escutou falar de uma coisa, eu vou colocar e vou apagar, tá? Você nunca deve ter escutado, professor, falar uma coisa chamada de dação em pagamento. Já escutou? Quando você fala dação em pagamento, isso aqui é uma forma, é uma modalidade indireta de quitar tributo. Dação em pagamento em bens. Tô ótimo, né? Em bens imóveis. Vou aprender isso depois. A dação em pagamento é diferente de pagamento. Isso aqui é diferente de pagamento. Quando você fala pagamento, envolve pecúnia. Quando você fala dação em pagamento, envolve entrega de um bem. Dação, dar um bem. No tributário, prova objetiva, não é discursiva nem oral. Admite a dação de bens imóveis para quitar tributo. Mas espera aí, dar um bem imóvel é modalidade indireta de quitação. Porque a modalidade direta é o pagamento. E se eu estou definindo o tributo, eu defino pela regra ou pela exceção? Pela regra. Quero definir uma prestação? Pela regra. Se eu estou definindo pela regra, eu defini prestação pecuniária. Mas quando eu defino tributo é toda prestação pecuniária, isso não quer dizer que não haja modalidade indireta de quitação. Existe. O Código Tributário vai nos oferecer, oportunamente, no artigo 156, modalidades indiretas de quitação. Deixa para depois. Então, vou continuar a minha definição. Tributo é toda prestação pecuniária. Pecuniária é regra. Agora, se ele é criado em lei, ele é uma prestação compulsória ou facultativa? Compulsória. Compulsório, português, significa obrigatória. Mas essa não é a pergunta da minha prova. A pergunta da minha prova é: por que ele é prestação compulsória? A resposta é: porque ele decorre da lei. Porque ele é instituído em lei. E por que ele é instituído em lei?
porque ele é receita derivada. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, tem que estar no sangue isso aqui, hein? Vou seguir. Continua lendo o artigo 3º comigo. Depois ele diz assim, ó, em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir. Em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir. Lugon, isso não é redundância? Parece. Porque quando se diz em moeda, já falou pecuniária, que agora é tradução, em moeda corrente do país, real. Não se pode pagar tributo em dólar. Lugon, chega de viagem, vai quitar o DARF em real. O Banco do Brasil quita o DARF em real. Você entrega o dólar, ele transforma em real. O tributo tem que ser pago em pecúnia. Em pecúnia, entenda-se moeda corrente do país. Mas a segunda parte diz, ou em cujo valor nela se possa exprimir. Cara, isso aqui é uma brecha para as modalidades indiretas de quitação. Exemplo, dação em pagamento em bens imóveis. O artigo 3º se preocupou, dizem alguns autores. Você vê como é que a doutrina é vacilante, cada um pensa de um jeito. Mas o que eu vou falar agora não interfere na prova. Tanto faz, só para você entender. Alguns autores dizem assim, isso aqui é uma brecha para as modalidades indiretas de quitação. Indiretas, exemplo, dação em pagamento em bens imóveis. É uma brecha. Outros autores preferem dizer assim, definição de tributo é pela regra, não precisa fazer brecha nenhuma. É regra. Isso aqui não tem nada a ver com modalidade indireta, dizem alguns autores. Isso aqui é para que a moeda corrente, quando a economia for inflacionária, possa ser traduzida em unidades fiscais. O FIR, OTN, ORTN, é para isso, cara. Porque alguns autores preferem não sair da moeda corrente, não sair da pecúnia. Estão em regra, estão definindo a regra. Para que falar de modalidade indireta no momento inoportuno? Deixa a modalidade indireta para o artigo próprio do CTN, não no artigo 3º. Interessa isso. Seja você achando que isso aqui é uma brecha para as modalidades indiretas de quitação, ou ache você que isso aqui é apenas para traduzir que a moeda corrente pode se converter em unidade fiscal, o FI, OTN, ORTN, que hoje não se usa, obviamente, que são os fatores de indexação da economia, isso aqui é um leque de interpretação da doutrina.